Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar mais uma lição, e é a lição de número 10, de 3 de setembro de 2017. Os judeus e gentios estão na mesma condição diante de Deus. Texto básico, Romanos 2, capítulo 2, versículos de 1 a 16. A epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos de 1 ao 16. Esse estudo de hoje é muito importante para nós, na sequência dos nossos estudos bíblicos, mas, acima de tudo, existe um elemento de maior importância que eu quero ressaltar, que é a presença da irmã Luzia aqui conosco hoje. Amém. Não é um sonho, é uma realidade. Do lado da filhinha, né? A Leila. Então, isso foi, em outras épocas, era uma coisa assim impensável. Mas Deus nos deu essa bênção. Então, seja bem-vinda à Igreja de Filadélfia e volte sempre. Amém. Então, nossos estudos bíblicos no Antigo Testamento nos deram toda a plataforma, toda a base para nós estudarmos o Novo Testamento. Exatamente, nós vamos ver como o Novo Testamento ele se apoia pesadamente no Antigo Testamento. Quem não entende o Antigo Testamento, quem não estudou o Antigo Testamento, ainda mais na profundidade que nós estudamos, vindo de Gênesis até Malaquias, não tem nem noção quando pega o Novo Testamento para estudar, né? Porque vai sentir muitas dificuldades, e a começar na nomenclatura aqui do título da lição, judeus e gentios. Quem são judeus, quem são gentios? De um modo muito simples, judeus são aqueles que pertencem à nação de Israel. E gentios são todos aqueles que não são judeus, são os não-judeus, tá? De um modo muito simples. Mas nós vemos isso na história de Israel, quando Deus levanta Abraão para construir a nação de Israel. Isso é muito importante, né? Abraão sai das gentes, né, dos gentios, das nações. Ele é separado de entre as nações. Deus não criou um Abraão, né, específico para poder, então, a partir daí, chamar as nações para serem bem-aventuradas nele e desfrutarem do que a história da redenção depois ia trazendo. Né? Abraão vem de um contexto, né? Quando nós estudamos Ezequiel, nós vimos que o pai era morreu, né? Mostrando ali as origens dele dentro das mesmas nações que depois são consideradas gentílicas, ou diferentes, ou excluídas do círculo seleto da nação de Israel. Deus chama Abraão para formar essa nação. Nós vimos a formação da nação de Israel. Em ti serão bem-aventuradas todas as nações da terra, exatamente porque esta nação seria a semente piedosa que Deus escolheria para trazer o Messias. O que é Messias mesmo? É o Mashiach no hebraico, Christos no grego, que significa o ungido, Jesus, que então vem desta nação. Esta nomenclatura judeu e gentio, ela faz muito sentido quando você, caminhando na história de Israel, remonta lá à época de Salomão e de Roboão, seu filho, quando há divisão do reino. Aí então nós temos o quê? O reino do norte, que fica sendo chamado com a maioria das tribos, né, as 10 tribos, a grosso modo, chamado reino de Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá, chamado de Judá, porque é a tribo predominante ali, pequena, né, são 2 tribos e meia. Então, é a parte do sul, norte e sul. Com a queda do Reino do Norte, em 722, pelo imperador Assírio, o que aconteceu? Então, praticamente, Israel ficou sob a influência, o domínio dos gentios que foram colocados. As outras gentes, as outras nações que foram introduzidas ali para descaracterizar, tá, o Reino do Norte, conforme fez o imperador Assírio. E o Reino do Sul, Judá, permaneceu até a época da queda e do acontecimento do cativeiro babilônico, tá? E exatamente esse povo, tá,
tá, que fica mais tempo é o que depois do cativeiro retorna. Né? Passado o Império Babilônico, vem o Império Medo-Persa, e aí o Império Medo-Persa traz o quê? Traz os judeus de volta, né? O decreto de Ciro traz os judeus de volta. Então daí ficam, conforme estudamos recentemente, aquela comunidade, aquela província Yehudi, né, que é a província dos judeus, que vai marcando esse povo, passa o período interbíblico, vem o Império Grego, perdura essa nomenclatura, depois vem o período dos romanos, né, logo antecedendo a vinda do Senhor Jesus. No Império Romano nasce o Senhor Jesus, e essa nomenclatura vai passando até os tempos do Novo Testamento. Tá? Então aí você, quando chega no Novo Testamento, vê essa gentio e judeu. Gentio quer dizer o pertencente a outra etnia, outras nações, que não a nação escolhida, a nação eleita. Pegou bem? Fazendo essa diferença entre esses dois termos, vamos à nossa lição. E diz que judeus e gentios estão na mesma condição diante de Deus. Bem, era motivo para, numa sinagoga, o apóstolo Paulo levantar um tema como esse, ele arrumar problema. Como nós estamos, judeus, estamos na mesma condição e os gentios, esta é a revelação daquele mistério que estava oculto antes dos tempos dos séculos e que Deus revela com muita clareza ao apóstolo Paulo. Tá? Então, esta identidade, essa igualdade de condição, como também o estabelecimento da única condição para que eles integrem esse novo projeto de Deus que se chama igreja, tá? Que acontece quando alguém é resgatado dos seus pecados, desta condição que ele vai mostrar no capítulo que vamos estudar hoje. Né? Através da fé no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estabelecimento de um só caminho, estabelecimento de um só povo. Isso é tema lá para mais à frente, para a Epístola aos Efésios. Né? Isso é uma novidade que até mesmo a igreja no seu tempo primitivo não assimila muito bem. Tá? Existem ali a guerrinha em Gálatas, né, dos judaizantes que tentam fazer com que os gentios vivam como judeus, porque eles têm aquela ideia de que eles são uma raça superior, que eles são um povo superior e, por conseguinte, dotado de privilégios que até certo ponto eles têm mesmo, conforme nós vamos ver no capítulo 9, 10 e 11 ali dessa epístola aos Romanos, ok? Bem, então, baseados nisso, um só povo é formado a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é o caminho para a entrada nessa igreja? Tá? Quem é o caminho? Jesus. Tá? Fora dele, ninguém entra nessa igreja. Ninguém é introduzido nesta igreja, se não passar pela regeneração, pela lavagem dos seus pecados e justificação vinda de Deus e não produzida pelo homem. Não tem condição de participar desta entidade que é eclesia no grego, mas que remonta lá à congregação, ou comunidade no Antigo Testamento. Tá? Todos esses termos que vêm, né, que surgem no Novo Testamento, eles não são termos novos, eles são usados no Novo Testamento feita essa introdução através da Septuaginta, que foi aquela tradução feita no período interbíblico do Antigo Testamento do hebraico aramaico para o grego. Tá? Então a Septuaginta, esse termo eclesia, vai fazer uma pesquisa na Septuaginta, você vai encontrar lá esse termo lá no Antigo Testamento, que é a congregação, né? A congregação. Então, hoje nós vamos ver essa lição, que é muito importante, porque ela vai colocar para nós a situação do gentio, a situação do judeu, o que é peculiar aos gentios, o que é peculiar aos judeus, e mostra que ninguém está, de fato, com privilégio, e a única forma de ser justificados diante de Deus, o verbo ser justificado, é algo muito importante, né, porque Romanos, Gálatas, é toda uma desconstrução da ideia de que o homem pode produzir por si mesmo a sua justiça diante de Deus, que são consideradas
uma utopia. Ninguém conseguiu de fato se justificar, mas só foi justificado. Então esse verbo sempre vai ter usado na passiva. Ser justificado é diferente de justificar-se a si mesmo. Tá? Daí então esse capítulo tem muitas coisas importantes. Bem, aos Romanos é uma epístola que tem levado estudiosos ao longo dos anos a estudar muito essa epístola, porque ela tem uma profundidade extraordinária, né? É uma epístola que foi escrita numa das passagens, na terceira viagem missionária de Paulo, lá em Corinto. Ele estava em Corinto, né? E escreve essa epístola, e segundo o capítulo 16, alguns pensam até que Febe, que era a irmã que servia na igreja de Sencreia, ali nas imediações de Corinto, tenha levado essa epístola pessoalmente aos crentes de Roma. Por quê? Tinha que fazer uma viagem, e Febe era uma das irmãs abastadas da comunidade da igreja primitiva, dentre os gentios, e ela dava muito suporte material aos apóstolos, ao trabalho deles. Então era uma das classes altas ali da comunidade grega e membro da igreja em Sencreia. E então ela, dizem, né, segundo a gente pode inferir do capítulo 16, que vamos estudar mais tarde, pode ter sido um veículo para levar pessoalmente esta epístola aos romanos, né? Aos romanos, fazer essa viagem aí, que era uma viagem mesmo, né? E então tinha que ter recursos para poder levar. E hoje era mais fácil, né? Hoje ela escrevia tudo em grego e tal, então daqui a pouco, oi, o pastor recebe o meu e-mail aí, recebe pelo WhatsApp ou qualquer coisa, né? É fácil hoje, né? Naquela época não. Era uma viagem, e para fazer essa viagem tinha que ter recursos. Então tinha algumas pessoas indicadas para fazer esse trabalho. Bem, nós vamos ver coisas importantes para a nossa contemporaneidade. Não vamos esgotar, né, o estudo desse capítulo, porque realmente nós temos alguns bons comentários escritos. Eu já indiquei para vocês na aula passada, esse aqui sobre a epístola aos Romanos, que foi escrito no ano de 2005, do Richard Longenecker. Ele faz um comentário nessa série de Novo Testamento, comentário, né? New International Greek Testament Commentary, novo comentário internacional do Novo Testamento grego. A tradução tem que ir lá e cá. Esse aqui é um excelente comentário. Depois dele tem o Baker, Exegetical Commentary on the Old Testament, é do Thomas Schreiner. Quem conhece Thomas Schreiner, um dos grandes escritores reformados aqui, que fez um comentário que, do ponto de vista teológico, é muito, muito, muito bom. Li bastante aí. E tem também Douglas Moo, também outro expoente aí. Nós também a grossura desse comentário. Você vê quanto tempo esse pessoal levou para estudar a epístola aos Romanos. Versículo por versículo, análise detalhada. Douglas Moo é realmente um comentário de peso, né? Comentário de peso, né? De peso. Eu indiquei na semana passada também um Novo Testamento interlinear, que é tradução interlinear, coisa nova no Brasil, né? De décadas recente, que vem trazendo o texto grego debaixo de cada palavra. A tradução para o português também é algo riquíssimo, e o extinto por questões, né, coisa de irmãos, né, que não pode mais ser publicado, do falecido doutor Valdir Carvalho Luz. Pelo nome já vê que é gente boa, né? Valdir Carvalho Luz, né? Tem ainda luz aqui no final. Esse é o melhor Novo Testamento interlinear, grego-português, porque de fato faz uma tradução literal do texto grego para o português. Então, para quem está estudando o texto, nada melhor do que ter um material desse em mãos. Foi exatamente o que eu fiz, e vou mostrar como isso faz diferença na nossa compreensão dos textos que vamos estudar. Sendo assim, depois dessa introdução, primeira pergunta. Segundo o apóstolo Paulo, o que o Evangelho de Cristo descobre através da fé
E o que ele traz, ele faz se manifestar por causa da impiedade. Os versículos do capítulo 1, 16 ao 19. Revista e corrigida, como sempre, abrimos nela, estamos aqui, versículos 16 a 19. Depois de fazer toda aquela introdução, nós vemos aqui Paulo dizendo, o apóstolo Paulo, né? Hoje tem que usar bastante o termo apóstolo Paulo, porque tem tanta gente já usurpando esse nome apóstolo hoje, né? Que tem que honrar aqui o verdadeiro apóstolo, né? Porque os restos que está por aí é tudo falso, tudo fake apóstolo, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele coloca aqui que o Evangelho de Cristo, tá? O que é o Evangelho de Cristo? É a boa notícia, é a boa nova de Cristo que nós falamos na aula passada, né? É a boa notícia de que Cristo veio para morrer em nosso lugar, para levar sobre si os nossos pecados. Tá? Então, isso é algo que é realmente a boa notícia. Tá? Então, esse Evangelho de Cristo vem trazendo essa notícia, né, que o Novo Testamento vai descortinar todos os aspectos desta boa notícia, e ele é o Evangelho que traz salvação da parte de Deus, como poder de Deus. Significa que para ser salvo, não simplesmente você muda de convicção ou muda de religião. Não é bem isso, ou não tem nada a ver com isso. Não é uma mudança ideológica apenas. Tá? Claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o Evangelho é o poder de Deus para fazer o quê? Esse homem caído em Adão, tá? Se transformar num novo homem, numa nova criatura. Então, no nosso interior, o Espírito de Deus entra em contato conosco pessoalmente através do seu Espírito Santo para transformar totalmente o nosso ser. É uma transformação ética e tem também aspectos metafísicos nessa transformação. Nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. A Trindade vem habitar em nós. É isso que significa ser salvo. Pelo que é um processo irreversível. Tá? Depois que isso acontece, tem garantia, não acontece por acaso. Você pregou o Evangelho para alguém por acaso aceitou. Então você forçou alguém para poder ouvir a mensagem do Evangelho e ele levantou a mão. Não é isso. Tá? É um processo que acontece por uma determinação divina e é algo que, quando acontece, é irreversível. Não tem mais como você deixar de ser salvo, de ser regenerado. A regeneração nunca mais regride ao ponto de você voltar a ser uma velha criatura. Tá? Isso é fundamental na nossa compreensão da teologia, daquilo que o apóstolo Paulo explica, né, com detalhes ao longo das suas cartas. Bem-aventurados somos nós que temos toda essa instrução juntinha aqui. Hoje, no toque do dedo, você vê tudo isso aí mostrando. Então, é preciso o quê? Para salvar o homem caído, Deus teve que pagar um preço. Jesus morrer na cruz. Não foi simplesmente Deus podia chegar e vou salvar fulano, beltrano, ciclano, pronto. Através de que? Nada. Eu quero salvar e pronto. Poderia. Só que a salvação é algo tão caro, né, o preço é tão elevado, que custou a morte, uma desestruturação, de certa forma, entenda a palavra desestruturação, né, na pessoa de Deus, para Deus encarnar, assumir a nossa natureza humana, tá? Mas naquela forma do primeiro Adão, sem pecado, viver nesse mundo, sofrer o que sofreu e morrer numa cruz, morrer lá, derramar seu sangue para perdoar os nossos pecados. Toda a multidão de sacrifícios do Antigo Testamento, né, toda essa multidão de sacrifícios do Antigo Testamento, ela era simplesmente um tipo, uma sombra daquilo que Jesus
eficazmente e eternamente, perfeitamente cumpriu na cruz do Calvário. Tá? Pelo que todos os atingidos por este poder de Deus transformador, que passam por essa regeneração e que se tornam novas criaturas, jamais poderão voltar à condição inicial. Tá? Quando todos nós vivemos no mundo, nós fomos projetados no mundo, tá? Sem essa ação de Deus na nossa vida. Né? Mas Deus então faz o quê? Deus vai e os escolhidos dele, os eleitos dele, Deus opera essa maravilha, né? E essa salvação, tá? E ela realmente precisava de muito poder para transformar um pecador perdido num salvo redimido. Tá? É uma mudança muito grande. Bem, entendendo isso, nós já vemos que o Evangelho não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é uma ideia nova que surge, é um projeto traçado lá na eternidade e executado na história, no tempo, e você foi alvo desse projeto. Né? Foi você por quem Cristo morreu. Aí eu lembro de John Owen, né? John Owen tem um livro, Por Quem Cristo Morreu. E as pessoas dizem, Cristo morreu por todo mundo. Onde é que está isso na Bíblia? Isaías diz que ele levou sobre si os pecados de muitos, e não de todos. Porque se Deus, né, tivesse enviado Jesus para morrer por todos os homens teriam que ser salvos. É uma consequência lógica. Né? Senão haveria o quê? Um fracasso no projeto. Mas por quem Cristo morreu? Aqueles que ele escolheu, os que dantes conheceu. Paulo vai dizer isso mais à frente. E a estes predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Tá? Então é exatamente isso que John Owen, no livro Por Quem Cristo Morreu, ele descreve de um modo muito claro que Deus envia Jesus para morrer por pessoas específicas. E essas pessoas são conhecidas de Deus antes da fundação do mundo. Antes de serem colocadas no mundo, projetadas no mundo, Deus, tá, projetou que Jesus ia morrer por mim, por você, por nós. Tá? Pelos nossos antepassados e por aqueles que estão marcados por Deus para a salvação. Tá? Então isso é uma doutrina, né, muito importante no Novo Testamento. Daí precisa realmente de poder de Deus, tá? Transformar um pecador num salvo, redimido, né, com o nome escrito no livro da vida, né, e ter toda a segurança de uma morada eterna com Deus, tá? Isso precisava de um grande poder, e o Evangelho, ele diz aqui, é isso. Mas eu vou prosseguir, porque senão a gente não vai acabar hoje, vai ficar aqui a tarde inteira. Sem hipérbole, viu? Sem hipérbole, é isso mesmo, não é muito profundo. Então ele diz, salvação de quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, tá? Para quem Jesus veio em primeira mão, e depois do grego. O grego aqui está se referindo ao gentio, ao não-judeu. Tá? O judeu e o não-judeu. Nós estamos nessa categoria, tá? Pela nomenclatura aqui do apóstolo Paulo. Porque nele, em que? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então a justiça de Deus, ela não é algo que o homem alcança porque conheceu a lei, obedeceu a lei e foi justificado. Não tem um. Né? Não tem um. E o único que obedeceu perfeitamente a lei de Deus foi o próprio Criador da lei, o Senhor Jesus, o Deus encarnado. Só Ele é que obedeceu perfeitamente. Tá? O escritor desta epístola não obedeceu perfeitamente a lei. Ele também precisou entrar pelo mesmo caminho, pela mesma porta. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Então tem que ser a porta para o judeu, é a porta para o gentio, é para o gadareno, é para o bonzinho, para o bom moço Cornélio, né? É pela o nome daquela irmã lá, aquela que era vendedora de púrpura, Lídia, né? Então é por todos nós, sem exceção. Não tem bonzinho, não é pelo malzinho do apóstolo Paulo, perseguidor, é
para todos igualmente. Vejam que o caminho agora é único e a introdução no novo corpo, eclesia, que é conhecido no Novo Testamento, que é chamado igreja na língua portuguesa, é exatamente através de um único caminho. E esse caminho é a justiça de Deus que vem de fé em fé. À medida em que a nossa fé vai crescendo, nós vamos conhecendo cada vez mais esse projeto, que é de uma magnitude enorme. É por isso que o pessoal fica aí, estudando. No final, relatório de pesquisa. Quase não dá no braço aqui de tão pesado. Tá? Então você vê como é que tem coisas aí. Aí esse aqui escreve, esse aqui também escreve, soma isso aqui com isso aqui. Aí vai o outro aqui e escreve, olha aí, toneladas só que esses 16 capítulos têm produzido hoje. Tá? Então realmente é um conteúdo inesgotável. Tá? Aí vocês entendem por que Lloyd Jones pregava um versículo a cada sermão e pregou durante, acho que 14 anos, só sobre a Epístola aos Romanos. Toda semana, né? Era um versículo só, um sermão de 40 minutos. Outro versículo, outro sermão de 40 minutos. E às vezes um versículo dava 2 sermões de 40 minutos. Para pensar. Né? Hoje a gente tem um relatório aí embaixo. Está lá aquele monte de volumes, lá, 14 volumes do Lloyd Jones, exatamente por conta disso. Tá? Então, como está escrito, reporta ao Antigo Testamento, o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Mas o justo viverá pela fé, conforme vimos, Abacuque. Tá? Então, bem, como esse é o assunto da epístola, o apóstolo então começa a fazer uma descrição a respeito dos gentios, práticas comuns, causa e efeito. Tá? Então ele vai descrever idolatria e suas consequências. Todo pecado é idolatria. Tá? Quem defende isso muito bem, há dois autores bons que eu gosto de citar. É o Gregory Bill, aqui de Filadélfia, né, que fala que você se torna aquilo que você adora. Vai mostrar que a base de todo pecado é a idolatria. Né? É abandonar o Deus Criador e dar atenção à criatura, e os seus desejos e as suas vontades, obedecê-la. Né? Então, esse abandono é já a idolatria. Na base de todo pecado está a idolatria. É abandonar o Deus visível, o Deus invisível, o Deus poderoso, transcendente, e fazer a vontade da criatura, ou seja, dar lugar à sua natureza, à nossa natureza caída. Tá? Então, é exatamente isso. Gregory Bill, você se torna aquilo que você adora. Tá? Então, quem adora o eu não vai buscar, não vai ter nunca ali justiça e santidade. Você vai ver que a depravação impede isso, de surgir um justo, fora desse processo que nós descrevemos aqui com detalhes. Não tem como. Daí então, qual é a primeira implicação que ele diz? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, olha o verbo, detêm a verdade em injustiça. Tá? Então, uma coisa é não conhecer a verdade, outra coisa é saber a verdade, mas eu vou propositalmente trocar essa verdade por uma outra coisa, que não seja a verdade, por uma inverdade. Isso vai gerar o quê? Injustiça. Tá? Isso vai gerar o quê? Iniquidade. Isso vai gerar o quê? Impiedade. Tá? Que é a troca voluntária, decidida da verdade por uma outra coisa. Tá? Como os filósofos aí fazem. Troca o sistema existencialista ateu, troca o paradigma básico de que a essência precede a existência. Ele diz, não, é o contrário, a existência precede a essência. Nós vamos dizer quem nós somos e para que nós estamos aqui nesse mundo. E o paradigma contrário do cristianismo é que a essência precede a existência. Há um Deus que nos idealizou e ele tem um projeto para nós e nós precisamos descobrir qual é esse projeto e andar segundo esse projeto. Então, o projeto existencialista, Sartre diz isso com a maior clareza. Tá? No livro, o existencialismo é um humanismo. Ele diz isso com a maior clareza. Nós só optamos por dizer que Deus não existe. Né? E, por conseguinte, assumir aquela nomenclatura que a Bíblia diz, né? Disse o tolo, o nécio no seu coração. Não há Deus. Então, é uma pressuposição assumida, como também o crer em Deus é uma pressuposição assumida. Nós não podemos provar, do ponto de vista físico e material, que Deus existe,
né? Mas há vestígios e há provas claras, evidências, vamos dizer assim, claras na natureza que mostram que nós somos criatura de Deus, que a essência precede a existência. É Deus que define quem somos e é Deus que traça o projeto. Agora, a rebeldia humana é que faz o quê? Troca essa verdade por uma mentira. É mais conveniente e é mais adequada à natureza caída do ser humano. Tá? Então é por isso que vocês estão vendo todos os movimentos que existem hoje sociais são em rebelião à vontade de Deus. É uma escolha proposital, porque se sabe muito bem que a escolha da verdade tem implicações. O que Jesus falou a respeito disso? Lembremos do Evangelho de João. Aquele que pratica a iniquidade, ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam descobertas. Mas aquele que pratica não a justiça, pratica a verdade, olha a diferença. Ele vem para a luz, porque para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Então a questão é de paradigma, verdade e inverdade. Assumiu a mentira, tudo que vai estar embutido nisso é uma vida mentirosa e com padrões totalmente opostos ao da palavra de Deus. É injustiça, é impiedade, é iniquidade. Tá? E basicamente, nós vemos aqui o quê? Que o apóstolo Paulo diz que todos são inexcusáveis. Ele diz que a ira de Deus vai se manifestar sobre toda a injustiça e sobre toda a impiedade dos homens. Parece uma coisa assim, mas coitadinho daqueles que não sabem. Não é? Vem um sentimentalismo, uma análise sentimentalista, né? Cuidadinho daqueles que não sabem. Deus vai se irar com eles naquele dia, vai julgá-los no fundo do inferno, porque eles não sabiam, coitadinhos. Paulo vai desconstruir esse sentimentalismo e mostrar que todos os seres humanos têm o grau de luz necessário para descobrir que Deus existe. Agora vai buscar quem é esse Deus. Nós tivemos o privilégio de descobrir que esse Deus é o Deus da Bíblia. Mas as religiões que surgiram são mostras e indícios de que Deus existe, e esse senso de Deus, esse senso de Deus existe em todo ser humano, na cultura mais primitiva que você possa imaginar. Existe esse senso de Deus, esse senso do que é certo e do que é errado em qualquer cultura, em qualquer parte onde haja ser humano criado por Deus. Daí a doutrina da criação é extremamente importante. E é exatamente uma das doutrinas mais atacadas, a doutrina da criação. Porque a doutrina da criação tem o que? Se Deus nos criou, nós temos que dar obediência a Ele. É preferível escolher outra coisa. Vamos tentar arrumar um outro argumento para dizer que Deus não nos criou. Aí a gente pode andar à vontade. O Dostoiévski disse que Deus não existe, então tudo é permitido. Percebe? Então é eliminar esse fantasma que assombra. Então os físicos hoje trabalham imensamente nesse projeto, mas nunca dão certo, porque se eles estão buscando a verdade na física, eles vão descobrir que Deus existe, não tem jeito. Não tem alternativa. É isso, vai cada vez ficando mais evidente que Deus existe, e vozes vão se levantando para mostrar que Deus existe. Dentro da biologia, o pessoal criou uma série de teorias aí, entre elas a teoria da evolução, para tentar descaracterizar a doutrina da criação. Por quê? Porque a doutrina da criação tem implicações. Bem, se Deus nos criou, Ele tem um propósito, Ele tem uma meta para a minha vida. E eu tenho que descobrir qual meta é essa e submeter-me a Ele como Criador. Tá? Percebe? É o que Paulo disse. Ele, Senhor, e eu, doulos, que é escravo dele. Como os homens querem fazer como Salmo 2, soltarem as suas ataduras, para que o Senhor não reine sobre eles, então o que acontece? Eles vão ficar nessa condição que o apóstolo Paulo vai descrever aqui. E não tem desculpa, por quanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Tá? Então, nós respondemos a primeira pergunta, e vamos à segunda. Por meio de que se pode ver os atributos invisíveis de Deus, seu poder e divindade, o que os homens deixaram de fazer
e o que eles fizeram de errado. De versículos 20 ao 22, nós vamos começar a ver aqui o que a criação revela em relação a Deus. Versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo. Então Paulo aqui reafirma a doutrina da criação, de que Deus criou o mundo. O homem não evoluiu, o homem não foi o produto fortuito de leis cegas que geraram essa ordem toda, esse design, esse projeto todo. Só na cabeça do Stephen Hawking é que acontece isso. Ele não veio do nada. O nada teve força suficiente para criar alguma coisa. É fantástico. O cara é muito inteligente, viu? Vale o título de matemático lucasiano mesmo. É muito inteligente. O Einstein, o Newton ia gostar muito bem, que ele está na cadeira do Newton. Newton crente, não ia gostar muito dessa besteira que ele falou. O Newton é crente, tem até comentário bíblico do Isaac Newton, né? Mas na cabeça dele o nada criou esse mundo aí, tá? Na cabeça do Darwin também, o darwinismo, conhecido em português como darwinismo aí, da evolução, né? Tudo evoluiu de espécies bem simples até essas espécies complicadas como eu e você, tudo do nada, por probabilidade de coisas que vieram acontecendo e por acaso surgiu eu aqui, todo bonitinho, realizadinho, simétricozinho, tudo bem desenhado, né? Meu par, Maria Antônia Ferreira, né? Todo encaixado direitinho, surgiu do acaso. Interessante, né? Tem que ter muita fé, gente. Esse pessoal é muito crente, né, irmãozinho? Eles são mais crentes do que nós. Nós não sabemos que um Criador, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, a criação é a maior evidência de Deus em qualquer cantinho da criação, por uma minúscula borboleta, por um lagarto, uma lesma, qualquer coisinha, qualquer animal, qualquer inseto, tudo revela projeto, desígnio, nada foi feito por acaso. Um rato, eu digo para o ser humano, gente, ser humano é fantástico, né? É uma criação topo de linha, né? E vai ficar melhor quando ela for recriada, né? Novo corpo, sem mais essa condição que nós temos hoje por causa do pecado, de mortalidade. O que é mortal vai se revestir da imortalidade e nós vamos ficar 100%, né? Bem, isso aí é obra do nosso Deus e tudo isso evidencia Deus, tá? Para que eles fiquem inexcusáveis. O que é inexcusável? Indesculpáveis, tá? Porquanto, tendo conhecido a Deus, olha aí que o Paulo diz, todo mundo conhece. Ninguém vai chegar, mas Deus, eu não te conheci. É mesmo, é? Você não viu aquela mosca voando, aquela borboleta, aquela lacraia que te fez medo, aquela cobra, bonitinha até, com coloridinho, você não viu nada, não viu ali não? Você não viu a obra da minha mão, viu aquelas estrelas, né? E quem estudou astronomia, pegou o telescópio Hubble, descobriu um outro mundo que a gente não vê com o olho nu, né? Você não viu nada daquilo, não viu design daquilo tudo, não viu que era um projeto, não podia ser obra do acaso, minha mão, você não me viu. Então, todos são aqui indesculpáveis, diz ele. Por quê? Porque, tendo conhecido a Deus, aí que vem a implicação, não o glorificaram como Deus. Conhecer a Deus é uma coisa, implica em responsabilidade para com Ele. Se Ele é o Criador, o que Ele exige de nós, criaturas? Está aqui, tá? Na palavra dele, revelado para nós. E diz, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Tá? Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Tá? Então, quando você lê o Ser e o Nada de Sartre, né, que é aquela obra gigantesca, escrita para
tentar explicar a existência e mostrar a existência a partir da existência, e dos filósofos, e todos os filósofos gregos antigamente, né, que ignoravam a existência de Deus, né, é simplesmente o quê? É um obscurecimento da verdade e do conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque conhecer a Deus traz implicações éticas, morais e responsabilidade diante dele. Então as pessoas, pela sua propensão da natureza caída, preferem fazer o quê? Excluir Deus, eliminar Deus do circuito e viver a vida conforme a sua natureza vai inclinar-se a viver. E quem ganha com isso? Quem que também está por trás desse projeto? Epístola aos Efésios, o Deus desse século, Epístola aos Coríntios, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes apareça, para que não seja mostrada a eles a glória de Deus, a face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o príncipe deste mundo, Deus desse século, ele exatamente, a pessoa tem uma tendência, ele vai dar proveito e amplia isso milhões de vezes para a pessoa realmente ter um obstáculo de não ver o óbvio. Tá? E então, é exatamente desse, né, Paulo diz que nós, em Efésios, que, entre os quais nós também andávamos, entenebrecidos no nosso entendimento, até que Deus nos resgatou desse império das trevas e nos transportou, conforme Colossenses, ao reino do Filho do seu amor. Percebe? Para fazer esse transporte aí, gente, é preciso poder de Deus. Tá? Poder de Deus. Então, até aí tudo bem? Tudo claro? O texto está claro. Então, eles chamam às vezes isso aí de sabedoria, né? Tem um sujeito aí, que eu não vou nem citar o nome dele, porque até o nome dele dá asco. Né? E ele tenta mostrar assim uma sabedoria, a mídia projeta o sujeito, né, porque ele não crê em Deus. Aí tenta julgar a filosofia, que pouco entende, né, tenta colocar a partir das suas premissas falsas lá, e a mídia, que é também ateia, né, projeta esse sujeito, coloca ele lá no topo, não é, como sendo, né, aplaudindo a sabedoria do sujeito. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, insensatos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A sabedoria é tanta que o sujeito chega e diz para a ave, diz para o quadrúpede: esse é meu Deus. Qual é a fuga aqui? O que vocês percebem? É exatamente o reconhecimento de Deus como Criador tem implicações éticas e morais. Eu tenho que saber o que Ele quer de mim, para que Ele me desenhou, para que Ele me projetou. Tá? E o abandono disso, dessa premissa básica que Deus é o Criador, gera o quê? O que é isso aqui? É a descrição de quê? Idolatria. Tá? É a descrição. Como surge a idolatria? Essa rejeição, ela passa a ser uma rejeição que se torna o quê? Idolatria. Daí os ídolos, por exemplo, como esses indivíduos aí que se dizem filósofos, que atraem multidões, esses cientistas ateus aí que atraem multidões, vai fazer o quê? Eles se tornam ídolos e as pessoas adoradoras desses ídolos. Né? E são esses sujeitos, esses indivíduos, com títulos de filósofo, com títulos de físicos, de químicos, de matemáticos, etc., de doutores de todo, PhDs de toda a área do conhecimento humano, eles passam a ser as divindades. Eles ficam brincando de Deus, eles querem serem Deus. E os idiotas vão tudo atrás deles, né? Eles vão todos atrás deles, seguindo-os, e nada mais, nada menos do que isso aqui, idolatria. Eles passam a ser o ídolo. E quais as consequências disso? Quais as consequências disso? Vamos aqui, a nossa pergunta. Quais as coisas que são praticadas por homens e mulheres que o apóstolo Paulo disse ser a recompensa do seu erro e por que Deus permitiu isso? Aí vem os versículos 23 ao 27. Tá?
Aí vem. Então, eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Às vezes não tem um ídolo construído, né? Você tem os deuses falsos do Timothy Keller, né? Os deuses falsos. Vamos falar exatamente sobre a idolatria. Tem a idolatria tecnológica, tem tanta idolatria hoje, tão moderna, que Paulo nem imaginava que a idolatria se expandir tanto. Os falsos deuses. Timothy Keller, aqui de Nova York, escreveu um livro muito bom, Os Deuses Falsos, que vai falar sobre a contemporaneidade da idolatria. E o Gregory Bill, mais teologicamente, a teologia bíblica da idolatria, ele vai falar acerca do que você se torna aquilo que você adora. Tá? Esta idolatria, ela se torna a base de quê? De uma repulsa. Já que o Criador não é adorado, o que o Criador faz? Ele entrega essas pessoas ao seu modo de vida que eles escolhem. Porque o ídolo vai levar a quê? Ídolo tem uma relação com aquilo que o Paulo vai dizer em Coríntios, que tem demônios por trás. Tudo isso é um projeto do Deus desse século, que é o coadjuvante do processo. Tá? É ele que leva as pessoas. Deus entrega, abre a guarda e ele vai e executa. Tá? Aí essas pessoas vão fazer o quê? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Mas o que significa concupiscência? Todo desejo que aponta na direção contrária da vontade de Deus. Então os corações são entregues aos mais vis impulsos. E aí, veja o que o apóstolo Paulo diz. Eles são entregues às concupiscências do seu coração. A imundícia, que é o que se faz a partir da execução da obra que a concupiscência indica, tá? De uma vontade entregue ao Deus desse século, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá? E qual é o ponto-chave aqui que o apóstolo Paulo vai chegar? Para desonrarem o seu corpo entre si. Então hoje, Paulo já está começando a sinalizar aqui o quê? Você que vai ler o texto mais à frente. Homossexualismo, que é hoje algo que a mídia aplaude, que coloca, por isso que Deus mandou a gente tirar o lixo da TV de dentro da nossa casa, porque você transforma a sua casa num lixão, quando você permite essas coisas entrarem dentro da sua casa. Eles vão promulgar exatamente tudo que está contra a vontade de Deus. E hoje a exaltação da homossexualidade, que é um projeto, tá? Que está também bem alinhado com esse projeto globalista de diminuição populacional. Então, incentivo à homossexualidade é exatamente um efeito desse projeto de diminuição populacional. Então, colocam na cabeça das pessoas, que as mulheres, por exemplo, não podem ter filhos, e porque o mundo está muito povoado, e que a gente não vai ter comida suficiente no futuro, e aí então eles têm todo esse projeto. Então o homossexualismo vem nesse bojo hoje. Aqui Paulo mostra que a origem de tudo isso é a idolatria, é a rejeição do Criador, e aí o Criador, por conseguinte, entrega essas pessoas às suas paixões. Então tudo que a natureza caída pode imaginar, Deus permite que ela pratique, e as pessoas vão desonrar os seus corpos entre si. É o que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e isso é uma consequência da idolatria. Como nós falamos, está na base. Homossexualidade, produto da idolatria. Tá? E você pode fazer uma pesquisa aí que você vai ver que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E, na sequência, ele dá mais razões, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, quando se abandona a verdade, se escolhe a mentira. Outra coisa, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Esse texto é bom porque fala sobre a doutrina da criação e suas implicações. A doutrina da criação vai trazer a implicação de que Deus é o nosso dono e o que Ele quer que a gente faça está nesse livro aqui chamado Bíblia. Tá? Então a Bíblia vai mostrar que todas as coisas erradas que os homens fazem hoje é exatamente porque eles abandonaram, eles não honraram a Deus como Criador, e Deus os entrega
as suas vis concupiscências. E aí, vejam só, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram mais a criatura, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. A criatura passa a ser o Deus dessas pessoas. Tá? Paulo diz que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, para Deus isso aí não faz nenhuma diferença, porque Ele já estabeleceu o dia que Ele vai julgar o mundo. Então, para Deus, os homens desonrá-lo, os homens seguirem as suas paixões, as suas concupiscências, fazerem a sua idolatria das passeatas gays. Hoje tem passeata gay, gente, coisa impressionante no mundo, uma adoração à homossexualidade, como se fosse o projeto da existência humana, o maior projeto da existência humana. Querem dar até leis e privilégios para esse pessoal aí, porque eles são uma classe muito especial mesmo, só mesmo. Os baixos níveis do inferno devem estar reservados para eles mesmo, com certeza. Tem muito privilégio. Vão mais fundo lá no inferno, eles com certeza, se não houver arrependimento, para lá que eles vão. E Deus está aí, passeata gay. O que acontece lá no trono de Deus lá? Tranquilão, Deus está tranquilão. Já tem um dia que vocês vão acertar a conta comigo. Está marcado. Está marcado. Está nem aí. Deus não está nem aí. Que Deus é bendito eternamente. Os anjos santos o adoram. E nós estamos nessa congregação dos que adoram a Deus. E debochem os homens. Façam tudo o que eles quiserem. E eles estão, olha que Paulo vai dizer aqui, que é algo tremendo. Vejam só, na sequência. Pelo que Deus os abandonou as suas paixões infames. Deus cria homem, Deus cria mulher. Macho e fêmea. Querem inverter os papéis? Deus, vai, tirei a cerca, pode pular a cerca, sai do armário, vai fazer o que você bem tem. É isso aí, entregues e Satanás, é isso aí mesmo, vai fazer o trabalho. E aí o que acontece? Quando diz que Deus os abandona as paixões infames, e o que quer dizer esse abandono de Deus? As pessoas estão sem limites, sem rédeas, elas estão entregues às suas paixões. E elas sentem isso como se fosse uma coisa normal, como algo que acontece, porque Satanás está dentro delas, impulsionando, elas estão sob o príncipe das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não quer obedecer a Deus, não quer fazer a vontade de Deus, Deus abandona as paixões infames. Cá para nós, para quem que conhece a criação de Deus e para que Deus criou homem e mulher, cá para nós, é realmente algo abominável, conforme diz a Escritura. Levítico vai dizer que eram pecados que eram, dentro daquilo que a Escritura revela, pena de morte para esses pecados. Segundo Deus mesmo qualifica, é pena de morte. E diz, bem, como é que houve esse abandono? Agora vem um aspecto importante que nós vamos ver aqui. Porque até as suas mulheres, quando Paulo diz até as suas mulheres, é que algo que a degradação sempre vem, de cima para baixo, do homem e da mulher. Agora Paulo, quando começa a dizer que até as mulheres, eu falo, acabou a esperança. As mulheres que são mais conservadoras, pode observar, até na sociedade pagã, as mulheres são mais conservadoras. Você vê aí a média estatística de... Hoje a sociedade está tão bagunçada que é realmente meio difícil você... Mas é um valor que até um tempo atrás, vamos voltar um pouquinho no tempo, Agora eu não sei se eu posso generalizar assim. Mas você vê, entre maridos que traem as mulheres e mulheres que traem os maridos, qual é a estatística que diz? Maridos que trazem mulheres. As mulheres sempre... Até na sociedade pagã tem mulher aí que ainda não tem uma postura, Mesmo sem conhecer a Deus diretamente, sem ter experiência de regeneração, são mais conservadoras. Não é verdade? Agora, quando Paulo diz que até as mulheres, ele está falando da sociedade grega dos seus tempos, e da sociedade judaica dos seus tempos, mas aqui a sociedade grega, pelos que ele descreve aqui, mais dos gentios, dos não-judeus. As mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. O que quer dizer aqui? Primeiro, algumas coisas que eu quero apontar para vocês nesse texto. Esse texto aqui, nós vamos ver no Novo Testamento interlinear, que traduz literalmente,
o apóstolo Paulo faz questão de usar para descrever, versículo 26, versículo 27, né, ele usa dois termos para não deixar dúvida de quem ele está falando. Ele podia usar, como nossas traduções sugerem, homens e mulheres. Mas Paulo usa duas palavras que são derivadas da Septuaginta, a tradução do hebraico, que indicam macho e fêmea, porque até as fêmeas, ele usa o termo que está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27 principalmente, de Gênesis, quando fala que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os fez, tá? Porque ele não quer deixar dúvida do que ele está falando. Tá? Ele poderia usar o termo genérico, homem e mulher, como ele usa em 1 Coríntios, capítulo de número 11, por exemplo, fala de homem e mulher, né? Homem, ele usa o termo aner no grego, e mulheres ele usa giné. Agora, aqui ele usa dois termos, e aqui eu estou fazendo, marcando a cobra e mostrando a cobra morta, né, Biel? Não é assim? Aqui, olha, você tem que ter a tradução literal, e diz aqui, olha, por causa disso, viatuto, tá? Paredo, que daqui você vai ver, Deus os entrega às paixões, tá? De desonra, e pois até, essa expressão haitegar, pois até, né? E aqui você vê teleiai, suas fêmeas, olha lá, fêmeas, as fêmeas ao tom deles, é o genitivo plural aqui, as fêmeas deles mudaram completamente, tá? O que é de acordo com a natureza, maneira de usar, tá? Essa palavra aqui está no crescem, ela tem o sentido de, vejam aqui, aqui do lado de cá, na tradução, Deus os entregou a paixões de desonra, indecorosas, infamantes, pois até as fêmeas deles, tá? Pois que até as suas mulheres, como a nossa tradução aparece, mas aqui o texto literal quer dizer fêmea, tá? As fêmeas deles mudaram completamente, ou seja, trocaram, né, o que é de acordo com a natureza, maneira de usar da natureza. O que é esse uso conforme a natureza? Esta palavra resim, ela tem o sentido de a relação sexual natural entre macho e fêmea. Então Paulo não quer deixar dúvida, ele podia botar aner e guiné. Ele usa macho e usa fêmea, são os termos que ele vai usar nesses dois versículos aqui, conforme nós estamos vendo, acompanhando ali. Tá? E diz aqui, em violação da natureza. Tá? Então, o que é, de acordo com a criação, relação sexual? Ela é e deve ocorrer apenas e única e exclusivamente entre macho e fêmea. E Paulo diz que até as fêmeas mudaram o uso natural, o modo de ter o seu intercurso sexual. Paulo não descreve como, tá? Mas ele diz que isso acontece. Está descrevendo a sociedade. Vejam bem, tá? Vejam bem, mais o próximo versículo. O próximo versículo, vocês vão ter aqui, semelhantemente também, vejam aqui, ó, homoios te kai, tá? Hoi arsenes. Arsenes são os machos, tá? Até os machos, tá? Tendo mandado fora de acordo com a natureza, tradução literal, que ele coloca aqui de um modo muito interessante, aqui no versículo 27, semelhantemente também, de igual modo, também os machos, os homens, tendo mandado de fora, ou seja, tendo deixado o que é o uso de acordo com a natureza, a maneira de usar da natureza, o uso conforme a natureza, ou seja, a relação sexual natural de macho e fêmea. Para que Deus idealizou o macho e a fêmea? No hebraico, Zahar e Nekevá. O texto hebraico,
Vocês vão ver aqui no versículo 27 de Gênesis, aqui, que Deus criou o homem, Vayivra Elohim et Adam, criou Deus o homem, a humanidade, Betselmo, a sua imagem, Betselem Elohim, bara oto, a imagem de Deus os criou, tem até poesia aqui, né? Você vai ver. Criou a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Tem uma poesia aqui. E diz, Zahar, macho, Udekevá, fêmea, bara otam, os criou, macho e fêmea. Gerhard von Groningen vai colocar algo muito importante em relação a Zahar e Nekevá. Exatamente quando a palavra Zahar e Nekevá são usadas, indica a relação que existe entre homem, macho e mulher. Zahar é o que entra e Nekevá é a que é entrada no hebraico. Paulo, quando faz esse uso, vejam bem aqui na Septuaginta, aqui embaixo, na Septuaginta, você vai ver que ele vai utilizar estas mesmas duas palavras. Aqui, ó. Ele os fez, poisen auton, Deus os fez, arsen, macho, mel, está vendo aqui? Arsen, kai, theli, e fêmea. Lá você tem as palavras no plural, os machos e as fêmeas e os machos. Esse termo arsen e thelis vem para o que o apóstolo Paulo utiliza aqui, em Romanos, ele utiliza aqui exatamente para indicar esse Zahar, o que entra, e Nekevá, a que é entrada, mostrando o que Deus idealizou quando fez homem e mulher. Qual é o objetivo? Não é para homem entrar em homem, mulher entrar em mulher, é impossível. Eu não sei, por isso que Paulo não dá muitos detalhes, né? Mas é algo muito claro, é muito claro. Hoje querem transformar essas relações anormais e fora do que Deus planejou, idealizou, porque quando Deus idealizou, né, idealizou o homem e a mulher, gente, tudo foi bem projetado, com todos os requisitos necessários para nascer crianças dessa relação. Né? E só quem gera crianças, filhos, são mulheres. Deus idealizou isso. Né? Então, é exatamente por conta disso que o apóstolo Paulo utiliza essas duas palavras. Ele usa a palavra para fêmeas e usa a palavra para macho, mostrando que ele não quer deixar dúvida do que ele está falando. E isso para a nossa sociedade contemporânea, por isso que eles vão querer tomar essa Bíblia da gente. Né? É um veredito final de Deus, mostrando que o propósito dele, o projeto dele, só a igreja verdadeira é que vai sustentar o padrão da criação, porque já tem aí um monte de boiolinha, como dizem, né? Aí nas igrejas também. E tem também já gente lésbica aí nas igrejas também. Né? Tem até fazendo igreja de homossexuais aí, que tem lésbicas, que tem machos aí, que eram machos, agora já não são mais machos, eles são feminizados. Né? Então aí dizendo que são pastores. Para pensar. É todo um trabalho satânico para descredenciar a obra da criação. Para que Deus criou homem e mulher? O ser humano mais ingênuo sabe exatamente o que isso significa. Né? Chega a puberdade, o homem verdadeiramente homem, vai procurar, né? Daqui a pouco ele começa a olhar diferente para as menininhas. Né? Então já começa haver toda uma mudança, e até que chega um ponto que ele vai atrás da Rebeca, né, Nilton? Não tem jeito. Né? E se casa. Esse é o projeto de Deus, que é mostrado nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, que são exatamente os mais combatidos pela sociedade sem Deus rebelde. Tá? Então, é importante nós observarmos o texto original aqui, porque o texto original vai mostrar que Paulo não quis deixar dúvida do que ele está falando. Tá? Quando você fala em mudar o uso natural, é exatamente para que Deus criou macho, para que Deus criou fêmea. Macho, hebraico, zahar. Fêmea,
nekevá, é o que entra e aqui é a entrada. Tá? E veja bem o que o Paulo diz. O apóstolo Paulo, ele voltando aqui para o nosso texto português, fiz uma viagem no tempo e no espaço, né? Semelhantemente também os varões, os machos, né? Os machos, deixando o uso natural da fêmea, tá? Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, para não deixar dúvida, macho com macho, varão com varão, macho com macho, homem com homem, tá? Cometendo torpeza. A palavra torpeza a gente fala assim, quase que dá vontade de cuspir, né? Torpe, tá? Torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. AIDS surge onde? Em que contexto? Onde? No contexto homossexual. Tá? Principalmente a homossexualidade masculina tem levado aí, ó, essa população gigantesca de aidéticos que estão recebendo em si mesmo também uma consequência do seu próprio erro. Parou para pensar? Parou para analisar como é que Romanos é bem atual? Tá? E isso é uma punição presente, porque ainda tem a futura diante do grande trono de Deus, quando Deus vai julgar todos os homens, e isso é o que é o tema na sequência. Então vamos nós. Deu para entender? Bem, então por isso o apóstolo Paulo fez questão de usar as duas palavras que são fundamentais aqui para entender intercurso sexual. Ele não deixou dúvidas, tá? Ele não deixa dúvidas aqui. Então o termo arsen, do grego, que ele utiliza lá na sua epístola, ele está se reportando à criação. Então, doutrina da criação, ele vai para onde? Gênesis 1. Arsen são os machos. Teles, as fêmeas. Tá? Até as fêmeas mudaram o jeito natural de ter o seu intercurso sexual. E os homens se inflamaram, os machos se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, macho com macho. Inclusive o macho com macho tem a propulsão em aqui no texto, que vai reportar a Levítico. Aqui, ó. Aqui. Todos inflamados esses desejos, com outros aqui, ó, arsenes en arsenin, arsenes en arsesin, né? Machos em machos. Percebe bem? Então Paulo não está deixando absolutamente nenhuma dúvida do que ele está dizendo. Tá? E é exatamente isso, está simplesmente reportando a doutrina da criação e o que diz Levítico, que não haverá homem que deite com homem como se fosse mulher. Tá? Paulo está simplesmente refletindo aqui, e é exatamente Deus reafirmando a doutrina da criação. E para que Deus criou homem, né? Zahar, macho, o que entra, e mulher, nekevá, aqui é entrada. Qual é a proposta de Deus? Está na criação. Então a doutrina da criação é combatida exatamente por quê? Porque eles querem andar como os animais do pasto. Né? Tem animais aí que têm vergonha de seres humanos. Tem animais mais decentes do que homens aí. Sério? Né? Tem animais aí que pelo menos preserva ali o que ele naturalmente tem que fazer. Você vê cachorro com cachorra. Né? Agora, tá aí ele já tem vergonha vai chamar um cachorro aí, um cachorro homem, macho mesmo, de alguns que se dizem humanos aí, que ele vai se ter vergonha. Não, eu não. Estou fazendo aqui uma figura, estou só ilustrando. Prosseguindo então. Quais as demais obras que os homens fazem por falta do conhecimento de Deus? Tá? Não porque não tem conhecimento revelado. E de que são merecedores os que fazem e os que as consentem? Ele fecha o capítulo mostrando agora o seguinte: e como eles não importaram
faltaram em ter o conhecimento de Deus, e assim Deus os entregou, tá, a um sentimento perverso. Tá? Então todo esse sentimento que a pessoa realmente está sentindo aquilo mesmo, aquela vontade mesmo, mas isso aí é uma entrega divina, é um juízo divino entregando em Satanás, ajudando para poder realmente ela ir na contramão da vontade de Deus. É o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá? Então não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia. Agora ele sai do ramo apenas da prática da homossexualidade e amplia, dizendo que todos os pecadores, não só os homossexuais, todos os pecadores estão sob o juízo de Deus. Prostituição, cheios de malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aqueles que falam mal, né? Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Está tudo no mesmo saco. Veja que Paulo agora coloca tudo no mesmo saco. Todos os pecadores, não são os homossexuais os maiores pecadores, não. Todo mundo que o apóstolo Paulo está incluindo aqui, está tudo no mesmo saco e sob a mesma condenação. Não foi transformado, não foi regenerado, morre sem se tornar nova criatura. Foi um grande pecador ou um pequeno pecador, na concepção humana, que existe o grande pecador e o pequeno pecador, não tem escapatória, vai enfrentar o juízo de Deus. Nécios, né? Deus não existe. É um nécio, é um tolo, é um idiota, né? Conforme diz a Bíblia. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, a pessoa que mata o outro porque não deu 5, não, você só tem R$5 na carteira, então eu queria mais, então pá, mata. Sem afeição natural, sem nenhum, é pior que os animais. Tá? Existem humanos que são realmente humanos. Existem humanos que são semi-humanos. Existem humanos que são mais animais do que humanos. Né? Mas existem humanos que são de fato humanos e humanos que são até super-humanos. Né? Então tem essas diferenças aí entre os humanos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Passa o celular. Ah, não passo. Pá, mata. Não é isso que a gente está vendo na sociedade contemporânea? Tá? Sem misericórdia. Né? E essa misericórdia não é só essas coisas grotescas. Também aí na crise que o Texas está passando, o sujeito tem a coragem de, nessa crise, vender a água. Ele é o monopólio e agora é minha oportunidade. $90, 24 garrafas de água, porque ninguém tem água, só ele que tem. Já parou para pensar, explorar as pessoas numa condição dessa? Está mesmo aqui, está incluído aqui também, sem misericórdia. Tá? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Todo pecador, desobediente a pai e mãe, menor pecador, maior pecador, todos são dignos de morte. O salário do pecado, como Paulo vai dizer mais à frente, é a morte. Por isso que Deus, para pagar essa dívida, Ele mandou o seu Filho, não para fazer um passeio aqui na terra, mas para morrer por nós, porque o preço tinha que ser pago. Todo pecador tem que morrer. Bem, então essa dívida precisa ser saldada. Daí veio o justo e morreu por todos nós. Tá? Nós eleitos, escolhidos, tá? Não é todos nós, seres humanos, não. Tá? Os escolhidos de Deus. E que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem, eu vou dizer aqui, vou acrescentar, e incentivam aos que as fazem. Os que você vê nas TVs e vê por aí a mídia fazendo, incentivando o homossexualismo, incentivando todo tipo de pecado, traição entre marido e mulher, tudo isso está aí. Eles não somente fazem,
Em síntese, estão todos sob a mesma condenação e vai chegar aquele dia em que Deus vai julgá-los. Tá? Isso é muito importante. Pensando assim, o apóstolo Paulo vai e passa para a segunda parte, capítulo 2 da epístola, que é a nossa pergunta 5. O que o apóstolo Paulo disse que homem nenhum pode fazer, mas Deus o faz, e o que ele disse acerca da maneira como o Senhor Deus o faz. Aí Romanos 2, de 1 a 3, vejamos aqui. Portanto, és inexcusável, indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que seja judeu ou gentio, pecador, não faz diferença, tá? Porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo, né? Então, isso aí foi a pedra de toque do julgamento da mulher que foi pega no próprio ato adulterando. Percebe? Ela é pecadora e, segundo a lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. Ok, concordo, está escrito. Então, de vocês aí, quem não tem pecado, atire a primeira pedra sobre ela. Aí diz que desde o mais velho até o mais novo, todos, saíram porque tinham pecado. Tá? Percebe bem a história? Então é exatamente o que ele está dizendo. Ela é a pecadora, mas é só ela que é a pecadora? Aí chega o garotinho, você é um ladrão de uva lá na vinha do seu Jacó, rapaz. Jesus ia apontar o pecado de cada um deles lá. Aí chega o outro, aí vou dizer, quem adulterou com ela está aqui para jogar pedra. Hein? Aí pronto, aí é melhor a gente sair fora, que esse homem está sabendo de coisa, ele está sabendo de coisa. Ele está sabendo de coisa, vamos sair fora, eu foi o mais velho e as crianças, eu vou também embora, que eu já roubei do outro, né? Estou saindo fora e não ficou ninguém. A mulher, onde é que estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Agora que ele podia jogar pedra, mas é o único que podia jogar pedra e não jogou. Vai e não peques mais. Recomece. Tem uma nova chance para recomeçar. Percebem bem? Então isso aqui é fundamental. Condena, mas faz a mesma coisa, não adianta nada. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Qual é o critério do juízo de Deus? A verdade. Sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Então, fulana aí, mataram a mulher daquele dia, né? Aí pensa que porque o pecado deles não foi descoberto como o dela, né, mas nas ocultas eles faziam a mesma coisa, dos mais velhos ao mais novo, e pensa que vai escapar, porque aquele que viu o pecado dela, viu deles também. Está tudo, né, todos, Paulo quer exatamente mostrar o que ele vai dizer. Todos estão debaixo do pecado, só tem uma saída, e a saída é fé em Jesus Cristo, na sua morte expiatória na cruz. Não tem outra saída. Essa é a mensagem aqui da epístola aos Romanos. Aí vamos à próxima pergunta, que vocês já devem estar cansados, né? Mas os detalhes que nós vimos aqui são importantes e pouca gente vai ver o que vocês viram. Com certeza. Detalhes que vocês viram, pouca gente vai ver. Quais os atributos de Deus que foram citados por Paulo, que alguns desprezam, e o que fica entesourado para a manifestação do juízo de Deus? Versículos 4 a 6. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade? Para que Deus é longânimo, é benigno e é paciente? Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Tá? Quando Deus é longânimo, quando Deus é benigno, quando Deus retarda o seu juízo, Ele está esperando o quê? Arrependimento. Dando oportunidade para o pecador se arrepender. Mas, segundo a tua dureza, né, e teu coração impenitente, que não se dobra e que não pede perdão, né, entesouras ira para ti no dia da ira. Vai chegar aquele dia que ele falou, a passeata gay, os pecadores estão incentivando o adultério, tudo que é errado. Vai ter aquele dia de acerto de contas, Deus estabeleceu. E Deus não fica lá no trono dele. E olha o que o fulano está fazendo.
não fica lá, né, cheio de susto, tranquilão lá, ó, plácido, só esperando o dia e dando oportunidade para se arrepender. A igreja aqui pregando para os pecadores impenitentes. Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. E esse juízo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Tá? Então, Deus já estabeleceu a ordem, Deus já tem o dia, segundo as suas obras, Deus vai recompensar. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, através de si mesmos e da sua força? Quem? Está falando de quem aqui? Quem é o sujeito aqui? São os regenerados, porque os ímpios pecadores que não passaram por esse processo que eu ilustrei no início, por esse poder regenerador do Espírito Santo, através da aplicação dos benefícios vicários de Cristo ali na cruz do Calvário, gostou da frase? Enorme. Né? Quem não passou por isso não tem condição de perseverar em fazer o bem, né? De lutar para ir reconhecer os seus pecados, confessar a Deus. Não tem condição para fazer isso. Tá? Então está falando de nós. Percebem? Que somos os que temos a vida eterna. Não teremos, temos a vida eterna. Tá? A saber, a vida eterna, os que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. É o nosso caso. E vamos então aqui, o que está reservado aos contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade, e o que obra o bem, sendo grego ou judeu. Tá? Quem é o sujeito, quem é o referente? Versículos 7 a 10, já começamos a ler o 7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram honra e glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, desobedientes à verdade, quem muda a glória do Deus incorruptível em imagens, né, diversas, tá? Figura de homens, de répteis, de quadrúpedes, de aves. Esses aqui, Paulo está agora dizendo, são desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. São esses que são os entregues às concupiscências para desonrar os seus corpos entre si e que recebem, hoje, presentemente, já estão recebendo em si mesmos a recompensa que convinha aos seus erros. A AIDS é um dos grandes exemplos disso. Tá? E tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, tá? Que faz o mal, primeiramente do judeu, judeu também? Sim, e também do grego. Tá? Então aqui, glória, porém, e honra e paz, esse é o nosso caso, salvos, para esse fim. Né? A qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu, a salvação primeiro veio para os judeus, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas daí, a tantos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o poder, esse aspecto é muito importante. Primeiramente do judeu, ao judeu e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Então hoje, meu amigo, não tem judeu ou gentio, não judeu, para Deus isso aí acabou. Na realidade, nunca existiu. Nunca existiu. E nós estudamos o Antigo Testamento e vimos isso. Que Deus vem anunciando isso há muito tempo. A última pergunta, segundo o evangelho que Paulo pregava, o que será feito no dia do juízo aos que receberam a lei de Deus e aqueles que não a receberam? Qual é o critério? Versículos 11 ao 16. 11 nós já lemos aqui, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Então, o que Paulo está dizendo, que o apóstolo Paulo? Quem pecou, não tendo o privilégio de ter um Moisés lá para dar a revelação da lei, esses pecaram. Mas
Qual o critério para definir pecado sem lei? Sem paradigma? Tem que ter pecado é transgressão da lei de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Não, vamos ver? Ele mesmo vai descomplicar. Ainda bem que Paulo é Paulo. Apóstolo Paulo é apóstolo Paulo, né? Tá? Diz aqui, porque os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, quem pecou sem a lei, não estava lá a iluminação que Moisés trouxe, perecerão. Qual o critério? Fica aí no ar, né? E os que sob a lei pecaram vão ser julgados pela lei que eles conheciam. Tá? Agora para pensar e vejam só o que o apóstolo Paulo mostra em relação à doutrina da criação. Que quando o homem é criado, Deus implanta nele algo, né, que toda a sociedade, com Deus ou sem Deus, que é crente ou ateia, sabe o que é certo e o que é errado. Até os ateus que dizem que não existe moralidade, nem padrão para a moralidade, a partir da doutrina dele lá, da criação, do nada poderoso, né, do acaso inteligentíssimo que faz essas coisas maravilhosas que a gente vê na criação, tá? Então para eles não tem critério para saber o que é certo e o que é errado. Eles não andam aí na sociedade fazendo um monte de besteira, porque eles sabem que a sociedade tem um critério e eles não podem transgredir esses critérios. Né? Mas eles, teoricamente, eles dizem que não tem critério. Mas o que diz o apóstolo Paulo aqui? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Continua falando para os judeus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Depois ele vai mostrar que ninguém praticou. Conclusão. Ninguém foi justificado pela lei. Porque quando os gentios, ele volta ao primeiro grupo, os que sem lei pecaram, também sem lei perecerão. Por que perecerão? Diz aqui. Porque quando os gentios, não judeus, tá, que não tem lei, a promulgação de Moisés, tá, a lei moral, 10 mandamentos, fazem naturalmente as coisas que são da lei, naturalmente. Toda a sociedade tem critério. Vai lá entre os aborígenes, lá vai em qualquer tribo, eles têm a sua lei, eles têm seu critério. E geralmente isso é um vestígio daquilo que Deus deixou em nós. Deus colocou isso no ser humano. Tá? Ele diz aqui, por isso fazem naturalmente. Olha aqui, está reportando a doutrina da criação. Lembra que nós falamos acerca da naturação, da física aqui? Natureza, naturalmente. As coisas que são da lei, não tendo eles lei, como os judeus tiveram, né, para si mesmos são leis. Qual era o critério lá dentro da sua tribo? Não era não matar, a gente não adulterar. Mas dentro da sua tribo tinha esse critério, então exatamente essa vai ser a lei que Deus vai aplicar para condená-los, porque ninguém obedeceu absolutamente às leis da tribo. Percebe bem? Ninguém obedeceu. Em algum momento transgrediu a lei da tribo. Então, por pequena transgressão, ou grande transgressão, né, desobedeceu o pai e a mãe. Pronto, já está no mesmo naquele sacão que ele botou lá em cima. Vocês vão entender? Então é exatamente por isso que ele está dizendo. Quando gentios que não têm lei, a lei de Moisés, fazem naturalmente as coisas que são da lei, né, não tendo eles lei, para si mesmos eles são lei. O programa e o paradigma vai ser o que eles estabeleceram como leis para eles. Tá? Os quais mostram, olha aqui o que o apóstolo Paulo diz, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Não está dizendo que a lei foi implantada na vontade deles para eles fazerem, não. Mas mostrando que há vestígios de saber o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é honesto, o que é desonesto, o louvor que a sociedade, mesmo sem Deus, né, elas dão ao que é honesto e aquilo que elas abominam que é desonesto. A nossa sociedade pós-moderna, que diz que não tem padrão absoluto de verdade, mas quando acontece uma coisa, né, que choca todo mundo, uma coisa às vezes até mínima, eles têm os padrões pelos quais as pessoas são julgadas. Seja um shoplifting, né, o que rouba um negócio no mercado e é pego pela câmera, ou um assassino que mata até os próprios pais, os parecidas, matricidas. Tá? Em síntese, eles têm o padrão de lei e esse será o padrão que Deus vai levar para a consecução do seu juízo e, por conseguinte, condenação. Porque quem é que não comete um único pecado? Não existe esse que nunca cometeu um único pecado. Todos os caídos em Adão
cometem pecados. E é por isso que Cristo morreu, para nos levantar, não ser mais caídos, sermos levantados, né? Colocados em pé diante de Deus. Finalizando então, testificando, então eles mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Quando ele faz uma boa coisa, a consciência é perfeita, é isso aí mesmo. Quando faz uma coisa errada, a consciência é o verdugo que não deixa o sujeito dormir. E fica, para que eu fiz aquilo? Meu Deus, ai! Né? Então é exatamente o que o apóstolo Paulo está aqui dando, a psicologia, né, desse processo aí, e a teologia dele. Tá? No dia, e quando vai ser isso também? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, pecados que foram cometidos e ninguém viu. Mas naquele dia Deus vai julgar os segredos dos homens. Quem é o mediador do juízo? Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O evangelho que ele prega, que ele ensina. Fechamos aí. Agradeço a vocês a paciência, né? Agradeço a vocês aí a condição de terem me ouvir, mas eu acho que foi bem proveitoso o estudo de hoje, né? E a aplicação é para as varoas logo mais, né? No culto das varoas, aí vocês já vão estar. As Nekevá aí estarão, né? As fêmeas, né? Estarão aí, né? Trazendo coisas boas para nós. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, na semana que vem, continuando aí a nossa epístola aos Romanos.